Manitoba parece interminável no mapa, mas viver lá pode dar a sensação de estar sem estrada. Entre as pradarias e o subártico, o isolamento se estende por mais tempo do que os salários, e a infraestrutura se deteriora mais rápido do que a paciência. O inverno chega com temperaturas de menos 30 graus Celsius, as estradas de gelo fecham cedo e as cadeias de suprimentos falham silenciosamente. Clínicas ficam a horas ou voos de distância, emergências dependem do clima e tarefas cotidianas se transformam em exercícios de sobrevivência. Este é o Canadá onde a geografia vem em primeiro lugar e o conforto em último, uma província onde a população se dispersa para o sul, a economia penaliza a distância e a migração segue a previsibilidade. Se você já tentou ficar, sabe por que ninguém mora aqui. Vamos começar. Parte 1. A terra que resiste. Manitoba não se esvazia por falta de beleza, ela se esvazia porque o solo e o calendário conspiram para tornar a vida cotidiana cara demais para poucos ombros, que é a resposta silenciosa por trás da frase "por que ninguém mora lá" que ecoa em mapas e tabelas de censo como um refrão, e o primeiro verso começa com o formato da própria província. Uma escadaria de climas onde a pradaria do sul cede ao escudo boreal e depois ao subártico, passando aproximadamente por 55 graus de latitude norte, uma linha que você pode traçar com isotermas que também rastreiam a migração, porque o frio não é apenas ar, mas política e custo, e o custo decide a residência de forma mais eficiente do que o romance, sempre. No entanto, a temperatura por si só não dispersaria as pessoas se o solo cooperasse, mas o escudo é rocha pré-cambriana finamente raspada por areia e silt, e ao norte da linha do permafrost, por volta dos mesmos 55 graus, o solo começa a guardar o inverno em sua memória como lentes de gelo que incham e se deformam a cada degelo. Então uma casa não é uma casa, mas uma aposta sazonal. E uma estrada não é uma estrada, mas um experimento flutuante, e experimentos exigem orçamentos que cidades de algumas centenas de habitantes não conseguem financiar sem passar o chapéu para o Tesouro Provincial, que, compreensivelmente, se cansa. Entretanto, os locais que poderiam ter se compactado em malhas rurais normais encontram turfeiras, uma esponja saturada de turfa que se move quando você a move e afunda quando você constrói sobre ela. Então cada quilômetro de estrada através de turfeiras é precificado como uma pequena ponte com geotêxteis, cordame e caminhões de aterro. E cada bueiro tem que resistir tanto ao congelamento do solo quanto à subsidência lenta, e cada reparo deve ser feito por via aérea ou terrestre em momentos sazonais que se comportam mais como permissões do que como cronogramas, razão pela qual o povoamento evita essas bacias mesmo quando os recursos são atraentes, previsivelmente. Aliás, você nunca entenderá verdadeiramente porque vastas partes do Canadá permanecem vazias até se inscrever. Desvende as verdades ocultas das províncias, territórios e cidades esquecidas antes que a história as enterre no silêncio. Mas o mais surpreendente é que a água não ajuda, isso multiplica o problema, porque Manitoba é um planeta úmido em terra firme, repleto de dezenas de milhares de lagos no escudo e encharcado por turfeiras que armazenam água como um livro-razão, e na zona de permafrost descontínuo, deslizamentos de terra criam repentinamente novos lagos que apagam o rastro de ontem. De modo que traçar uma rota confiável para o ônibus escolar pode parecer mapear um litoral em movimento, e as famílias raramente criam raízes onde seu trajeto diário possa se dissolver em junho de forma sensata. Mesmo assim, os três mares interiores da província, o Lago Winnipeg, o Lago Manitoba e o Lago Winnipeguzis, transformam o que parece uma travessia fácil em 100 quilômetros de desvio, e as ondas acumuladas pelo vento corroem os aterros e margens que precisam ser reforçados com enrocamento e reparados após cada inverno rigoroso, de modo que uma costa cênica se torna um abismo fiscal. E os conselhos municipais descobrem, dolorosamente, que uma vista para o lago também é um plano de manutenção. Compulsação. Como consequência disso, os assentamentos se concentram no único corredor que se comporta bem, a faixa sul ao longo da Rodovia 1, a Trans-Canadá, e da Rodovia 16, a Yellowviad, onde os solos são mais profundos, o congelamento é menos intenso e as equipes de manutenção podem trabalhar 12 meses sem que o degelo atrapalhe sua semana. Ao norte dessa faixa, a população diminui exatamente à medida que os solos se tornam mais finos, porque até mesmo a coragem segue o custo, e o custo aumenta a cada quilômetro de distância dessa espinha dorsal de asfalto, inevitavelmente. O que muitos não previram é o quão completamente essa geografia alimenta a gravidade de Winnipeg, porque as ferrovias e rodovias preferem o sul, mais fácil, e a cidade fica onde a CN e a CP se encontram e onde a rodovia 75 desemboca no sul, nos Estados Unidos. Assim, a capital se torna o metrônomo de cargas que todas as outras comunidades devem seguir,
Empregos, escolas e hospitais se acumulam onde as remessas fazem a curva, fazendo com que as pessoas também mudem de direção, mecanicamente. No entanto, o norte ainda depende de dois gestos frágeis: a rodovia 6, que serpenteia pelos lagos em direção a Thompson e depois pela ferrovia até Churchill, e uma complexa rede de estradas de inverno, além de pistas de pouso de cascalho que piscam conforme a temperatura. Assim, quando o inverno chega tarde ou vai embora cedo, a janela de transporte rodoviário diminui, os paletes são transportados por turbo-hélice a preços muito superiores aos das estradas, e as famílias pagam a diferença em mantimentos e combustível implacavelmente. Por outro lado, falhas pontuais transformam inconvenientes em exílio, e os rompimentos de 2017 na ferrovia da Bahia de Hudson isolaram Churchill por mais de um ano, elevando os preços e dificultando a vida das pessoas até que a linha fosse reaberta em 2018 sob nova administração. O que comprovou uma verdade simples sobre por que poucos se estabelecem onde uma única linha férrea é tudo. Confiabilidade não é uma marca, mas uma dispensa, e uma dispensa vazia toma a decisão por você decisivamente. Mas o mais surpreendente em Churchill é o paradoxo. Auroras boreais, belugas, ursos polares e um porto na Baía de Hudson deveriam atrair pessoas, mas as margens rasas, o gelo marinho, os diques corroídos pelo permafrost e a curta temporada turística mantêm a receita sazonal e os custos perenes, de modo que nem mesmo a fama consegue escapar da física. E as famílias não constroem seus futuros com base em calendários de lembranças, compreensivelmente. Mesmo assim, a verdadeira armadilha é a época chamada de degelo, quando as estradas de gelo derretem e viram lama enquanto os rios ainda recusam barcos, o que interrompe o transporte de cargas, esvazia as prateleiras das lojas e paralisa a construção porque guindastes e concreto precisam de terreno que o calendário apaga temporariamente. E a cada abril e maio as planilhas domésticas são reescritas com a crueldade de uma multa por atraso da qual você não pode recorrer repetidamente. Como consequência dessa tirania temporal, muitas comunidades se fazem uma pergunta dolorosa a cada inverno: podemos receber os suprimentos da clínica em fevereiro? Podemos transportar o diesel antes do degelo? O projeto escolar pode esperar um ano. Porque a perda de 2 semanas da temporada de estradas de gelo força o transporte de cargas por via aérea ou a transferência para outro ano, e o atraso aqui não é procrastinação, mas matemática da sobrevivência, brutalmente. O que muitos não previram é como o céu entra no debate. Os invernos trazem sensações térmicas de 40 graus negativos e os verões respondem com tempestades de granizo e supercélulas nas pradarias. O período sem geadas é curto e imprevisível, e os mosquitos reivindicam junho como se fosse lei. Então cada colheita aposta no tempo e cada telhado compete com o gelo. Embora a paisagem seja honesta, o risco é mais evidente, persistentemente. No entanto, a água também se manifesta nas cheias, e o pico do Rio Vermelho em 1997, lembrado como a cheia do século, mostrou porque o Winnipeg investiu no canal de inundação em 1968 e o expandiu até 2010. Contudo, os riscos residuais fora do perímetro de segurança ainda influenciam os prêmios de seguro e os códigos de construção para loteamentos rurais, de modo que as famílias comparam não apenas os pagamentos da hipoteca, mas também o preço da próxima chuva forte, discretamente. Por outro lado, as mudanças climáticas alteram todos esses fatores simultaneamente, reduzindo em semanas a janela de inverno para estradas, intensificando as chuvas torrenciais de verão que danificam bueiros e acostamentos, e aquecendo o permafrost, de modo que as estacas perdem sua capacidade de se manterem estáveis e os reservatórios e plataformas de tanque se inclinam, o que aumenta o ônus operacional e de manutenção de estradas, sistemas de água e moradias já escassos em grandes distâncias, e os orçamentos apertados são os primeiros a se romper, previsivelmente. Mas o mais surpreendente é como a distância multiplica até mesmo tarefas comuns em razões estruturais para partir, porque cada quilômetro de cano ou pavimento ao norte da faixa de fronteira serve a muito poucos contribuintes, e quando uma galeria pluvial falha em um pântano a 40 quilômetros da estrada mais próxima, torna-se um problema de helicóptero a preços de helicóptero. E quando a barcaça de mantimentos perde a janela de entrega, você não pode comprar uma segunda barcaça, você compra passagem aérea para cereais, dolorosamente. Mesmo assim, muitos imaginam que os lagos resolvem o isolamento oferecendo rotas aquáticas, raramente o fazem, porque o congelamento e o degelo fecham a superfície precisamente quando você mais precisa dela. Cristas de gelo de 1 metro de altura prendem motos de neve, e tempestades de outono mantêm pequenas embarcações em terra. Então a mesma beleza que atrai câmeras impede o acesso a medicamentos às terças-feiras, e a realidade sempre supera os cartões postais, impiedosamente.
Como consequência desse cálculo implacável, as pessoas se concentram onde as estradas funcionam bem e os serviços se acumulam, ao longo das rodovias 1 e 16 e dentro do anel viário de Winnipeg, enquanto o resto da província se estende em longos e dispendiosos silêncios, onde um ônibus escolar pode ser uma tese de logística, uma enfermeira, uma passagem de avião semanal. E uma família, um exercício de contabilidade em combustível, frete e paciência, e a paciência nunca é infinita. O que muitos não previram é que, mesmo quando se fortalece um elo, reforçando um dique, relançando a HBR, adicionando enrocamento, outro elo enfraquece porque a manutenção em qualquer lugar rouba capacidade em todos os lugares em uma rede tão longa, e essas compensações explicam o mapa do censo melhor do que qualquer slogan, porque ninguém abandona terras baratas, eles abandonam o tempo incerto, e o tempo é o recurso mais escasso no norte, sempre. No entanto, os planejadores da província não são ingênuos. Eles sabem que cada ano de invernos mais a menos encurta as temporadas de estradas de gelo que antes pareciam confiáveis, que as tempestades de cada década exigem que as galerias pluviais realizem trabalhos para os quais nunca foram dimensionadas e que cada degelo cria mais uma fissura nas bases e taludes. De modo que até mesmo ficar parado custa mais, e é assim que as cidades se esvaziam lentamente, sem uma única manchete, gradualmente. Parte 2. Pessoas, caminhos e a divisão norte-sul. O vazio de Manitoba não é apenas uma questão de clima ou terra, é uma questão de pessoas e da maneira como elas são atraídas e dispersas. O censo conta uma história simples, 1,4 milhão de habitantes, com mais de 60% concentrados em Winnipeg, outros 10% em Brandon e o restante espalhado por uma província maior que a França. A densidade aqui não é uniforme, é gravitacional, e Winnipeg é o planeta que curva a órbita de todos os outros. Essa concentração explica por que os serviços se acumulam na capital, enquanto diminuem em todos os outros lugares. As universidades, os hospitais terciários e a maioria dos escritórios governamentais estão em Winnipeg, enquanto as pequenas cidades veem suas escolas se consolidarem, suas clínicas fecharem e seus correios se reduzirem a balcões em farmácias. Cada família que dirige uma hora a mais para receber atendimento médico está um passo mais perto de se mudar definitivamente. Os números da migração confirmam essa lógica. Jovens formados nas faculdades de Manitoba, ou aprendizes forjados em seus ofícios, muitas vezes partem assim que podem para Ontário, Alberta ou Colúmbia Britânica. Os salários fora da província sobem mais rápido, e nas faixas demográficas de 20 a 34 anos, muitos municípios rurais perdem mais pessoas do que geram. O efeito é estrutural, o talento vai embora, as instituições enfraquecem e o ciclo se retroalimenta. É assim que Winnipeg se torna um buraco negro demográfico. Uma vez que uma cidade oferece emprego previsível, carreiras com credenciais e redes profissionais, ela para de competir com as cidades menores e começa a consumi-las. Para uma família jovem, ter hospitais, empregos e escolas dentro de uma mesma rede de transporte supera o fascínio de terrenos baratos a 100 km de distância. A acessibilidade não é nada sem oportunidade. O desequilíbrio é mais complexo do que uma simples divisão urbano-rural. Os perfis etários dividem a província em duas. Os grupos mais velhos dominam as cidades agrícolas e os assentamentos das pradarias, que estão diminuindo, enquanto as regiões do norte são surpreendentemente jovens, com populações indígenas cujas taxas de natalidade criam salas de aula lotadas de crianças, mesmo enquanto os idosos no sul enfrentam os dilemas dos cuidados com os idosos. Os planejadores devem projetar para ambos os extremos ao mesmo tempo, lares de idosos em Steinbach e parques infantis em Thompson. Essa estrutura dupla se assenta em uma base histórica sólida. Os Cree, os Gibvi, Dene, especialmente, os Metis moldaram esta terra muito antes de os agrimensores traçarem suas grades, e o assentamento do Rio Vermelho se tornou o cadinho da resistência de Louis Riel em 1869-70, que remodelou o próprio Canadá. A luta por reconhecimento não foi uma anedota. Isso criou uma linha divisória permanente na governança, nas negociações de tratados e nas políticas de identidade que ainda hoje decidem projetos. Atravesse o rio em direção a Saint-Boniface e a história ganha vida. O bairro francófono, onde o túmulo de Riel repousa sob as ruínas da catedral, ergue-se como um símbolo e um ponto de referência demográfico. Ali, placas bilíngues, centros culturais e escolas preservam um patrimônio cultural, ao mesmo tempo que alimentam o ecossistema mais amplo de empregos e universidades de Winnipeg. Nos enclaves francófonos rurais, contudo, essa continuidade enfraquece e muitas famílias migram para a cidade em busca de oportunidades para manter o idioma vivo.
O povoamento das pradarias acrescentou outra camada no final do século XIX, quando ucranianos, islandeses e menonitas se estabeleceram em ondas migratórias. Cidades com silos de grãos brotaram a cada 10 quilômetros, erguendo-se como sentinelas, e os municípios tiveram um crescimento populacional explosivo. Mas quando as linhas ferroviárias secundárias foram desativadas e as fazendas se mecanizaram, essas mesmas cidades definharam. A consolidação transformou uma paisagem de vilarejos em uma de ruas fantasmas e placas de museu. Na década de 1950, o avanço das máquinas acelerou esse processo. Tratores maiores significavam menos famílias por município, e a centralização de escolas e hospitais se seguiu. As crianças viajavam de ônibus por 1 hora ou mais, o atendimento de emergência significava longas viagens, e cada fechamento diminuía os motivos para permanecer. Mesmo as famílias que amavam suas cidades não podiam mais ignorar a falta dos serviços. As comunidades indígenas hoje enfrentam uma versão mais dura dessa mesma aritmética. Muitas só podem ser acessadas por avião ou dependem de estradas de inverno, cujas temporadas diminuem a cada década. Os mantimentos chegam com preços 2, 3 ou até 4 vezes maiores em comparação com os preços de Winnipeg. A superlotação habitacional é comum, os avisos de fervura da água persistem e as evacuações médicas por avião fazem parte do sistema. Esses não são inconvenientes, são barreiras estruturais à permanência. A questão da confiança aprofunda a divisão. Os empreendimentos hidrelétricos no Rio Nelson inundaram extensões de terras tradicionais, deixando cicatrizes que os pacotes de compensação não apagaram. Os direitos dos tratados e os requisitos de consulta pairam sobre todos os projetos, mas as comunidades muitas vezes veem a consulta como uma mera formalidade, em vez de um verdadeiro direito de participação. Quando a confiança falha, a participação falha, com ela, a vontade de vincular o futuro à província. Para quem vê de fora, a imagem de Manitoba muitas vezes se resume à própria Winnipeg, festivais multiculturais como o Folklorama, uma cena artística vibrante e os Blue Bombers lotando o Iggy Field em noites geladas. No entanto, além dessa bolha de capital, muitos distritos são definidos mais pela escassez do que pela celebração. A distribuição desigual de serviços e oportunidades alimenta a polarização, uma cidade movimentada cercada por uma zona rural que perde tanto pessoas quanto paciência. É por isso que a pergunta por que ninguém mora em Manitoba não pode ser respondida apenas pelo clima ou pela geografia. A verdade mais profunda é que as pessoas são impulsionadas pela ausência de oportunidades, atraídas pela certeza dos serviços e presas em uma história onde confiança, geografia e economia se entrelaçam. A falta de população em Manitoba não é por acaso, ela foi projetada dessa forma por cada quilômetro de distância e por cada decisão de centralizar o que é mais fácil de centralizar. Parte 3. Trabalho, salários e o custo de permanecer. A economia responde ao mapa populacional definindo o preço da lealdade. Em Manitoba, esse preço começa nos campos. Grãos e oleaginosas dominam o balanço, com trigo, canola e cevada navegando por mercados globais que uma única fazenda não pode influenciar. Aumentos repentinos nos custos de produção e uma má colheita podem arruinar um ano rapidamente. A estabilidade é alugada. A estabilidade deve melhorar quando o valor é agregado próximo à porteira da fazenda, e existem exemplos promissores para comprovar isso. Usinas de processamento de canola transformam sementes em óleo e farelo, mantendo os caminhões ocupados e as margens de lucro locais, enquanto processadores de carne suína em Brandon recebem grãos para ração e enviam cheques de pagamento. No entanto, núcleos sem agrupamentos perdem talentos. A gravidade vence. A gravidade favorece lugares que se diversificam além do pulso das commodities, mas a zona rural de Manitoba está presa a ciclos que não consegue suavizar. Um setembro chuvoso paralisa as colheitadeiras e um junho seco reduz a produtividade, enquanto as taxas de frete transformam a distância em um segundo sistema climático. Quando o elevador paga menos e o vagão de trem custa mais, as famílias se mudam. A aritmética manda. A aritmética se torna ainda mais implacável na mineração, onde o boom promete degraus e a crise remove a escada. Thompson prosperou com o níquel e Flin Flon com o cobre e zinco, e ambas aprenderam com o choque dos fechamentos e dos anúncios de manutenção que transformam cidades natais em salas de embarque. Os horários de trabalho rotativos de entrada e saída de avião exportam folhas de pagamento. As ruas sentem isso. Ruas que antes esperavam lojas de ferragens e times de hóquei agora contam com acampamentos de trabalhadores e ônibus fretados, porque o sistema FIFO trata uma região como um turno, não como um lar.
A casa que você hipoteca precisa de uma mina que contrate vizinhos, não de um avião que rotacione estranhos. Comunidades construídas em torno de horários não podem se sobrepor aos horários. A lealdade diminui. A lealdade encontra um fundamento diferente em Winnipeg, onde oficinas aeroespaciais revisam motores e usinam peças de precisão, onde o Centerport integra rodovias, ferrovias e pistas de pouso em empregos logísticos e onde o governo, as finanças e as universidades amortecem os ciclos. Esses setores constroem carreiras, em vez de temporadas. A atração se estende silenciosamente pela rodovia 1. Essa atração silenciosa aparece nos contra-cheques, e a diferença importa. Os ganhos semanais médios são menores do que em Ontário ou Alberta em muitas ocupações, e fora da capital os benefícios diminuem com o tamanho da empresa. A escala salarial em cidades pequenas é mais curta e não tem degraus intermediários. A ambição escolhe uma escala mais longa. A ambição também encontra distância e custos por quilômetro. Uma base tributária pequena precisa pavimentar longas estradas através de pantanos e do escudo canadense, manter bueiros que congelam e inundam e instalar tubulações em solos instáveis. Cada quilômetro atende a pouquíssimas pessoas, então cada falha se torna cara. Os orçamentos se desgastam nas extremidades. As extremidades importam mais onde as redes são em série, porque uma única interrupção dobra os preços. Quando a ferrovia da Baía de Hudson para, o frete aéreo transporta mantimentos a preços muito superiores aos do diesel, e esse custo persiste muito depois do reparo do rompimento da ferrovia. Famílias no norte pagam sobretaxas de combustível que parecem aluguel. Os salários diminuem em silêncio. Sem assinar, da próxima vez que você vir um mapa do Canadá, não terá ideia do isolamento, da sobrevivência ou do declínio que ele realmente esconde. Assine hoje ou continue vagando pelo país no escuro. O silêncio se estende online, onde a largura de banda além do corredor permanece irregular. O Starlink mudou a vida de casas e clínicas isoladas, mas uma antena parabólica é uma solução doméstica, não uma promessa do sistema. As escolas ainda gravam aulas em dias nublados e pequenas empresas descobrem gargalos de upload. A exclusão digital prejudica a ambição. A ambição colide com a equação hidrelétrica, uma vantagem histórica com novos cálculos. As barragens no Rio Nelson, Busquatim, inaugurada em 2012, e as unidades de Quieias, que entrarão em operação entre 2021 e 2022, ancoram tarifas de eletricidade baixas que fabricantes e famílias valorizam. No entanto, os custos de capital e o serviço da dívida agora pressionam a concessionária. Energia barata não é gratuita. Gratuita também não é como as comunidades afetadas a descrevem. As áreas inundadas pelos reservatórios alagaram antigas linhas de armadilhas e cemitérios, deixando acordos de compensação que muitos consideram assuntos inacabados. A licença social para projetos futuros não pode ser presumida quando os mais velhos conseguem identificar linhas costeiras que desapareceram. Confiança custa mais do que concreto. Consultas precisam ser conquistadas. Ganhar a vida no norte adiciona um custo extra a cada tarefa. Um galão de leite pode custar muito mais do que em Winnipeg. Um tanque de combustível pode consumir o salário de um dia e um encanador chega de avião se a estrada estiver fechada no inverno. Moradia pode parecer barata até que se considere o aquecimento, o frete e os atrasos. A acessibilidade cai drasticamente com os custos extras. Os custos extras esmagam pequenas empresas antes que elas possam amadurecer. A demanda é baixa em vastas bacias hidrográficas, o frete é longo, as condições de financiamento são cautelosas e as seguradoras leem primeiro os mapas de inundação. Uma loja que sobreviveria na Main Street em Brandon morre pelos mesmos motivos 3 horas ao norte. O empreendedorismo precisa de densidade. A densidade populacional poderia crescer com o turismo, mas mesmo os principais atrativos sofrem com a sazonalidade e os custos. Os ursos polares e as belugas de Churchill atraem atenção mundial, mas apenas por algumas semanas, e as operadoras de turismo precificam os pacotes levando em conta a imprevisibilidade da ferrovia e o alto custo de guias em climas subárticos. A glória não se traduz em folha de pagamento. Os calendários limitam os sonhos. Os sonhos muitas vezes se baseiam em um número que raramente aparece nos folhetos. A renda mediana após impostos em uma comunidade remota precisa arcar com uma cesta de bens que inclui frete aéreo, equipamentos de inverno, viagens de emergência e seguros mais caros, enquanto a mesma renda em Winnipeg permite o transporte público, compras em grandes quantidades e entregas durante o ano todo. A escolha vem depois do recibo. Os recibos escondem uma reviravolta importante para as políticas públicas.
A eletricidade em Manitoba pode estar entre as mais baratas do Canadá, mas muitas casas no norte ainda pagam mais pelo aquecimento porque o diesel e o propano suprem a demanda onde as linhas de energia não chegam e as casas mais antigas perdem calor. Elétrons baratos não conseguem atravessar pantanos congelados sem aço. A geografia influencia os subsídios. Os subsídios para manutenção voltam a impactar o balanço das estradas, onde cada bueiro substituído para uma tempestade que ocorre uma vez a cada 100 anos agora enfrenta 2 temporadas com probabilidade de ocorrência de uma vez a cada 20 anos, 2 vezes por década. As mudanças climáticas amplificam o custo da manutenção e aceleram a depreciação. Os depósitos percorrem distâncias maiores, as motoniveladoras operam por mais tempo e as faturas se acumulam. A manutenção se torna inevitável. Parte 4. A atração de Winnipeg, limitações das políticas e o que seria necessário. Winnipeg parece acessível no papel porque os preços médios das casas ficam bem abaixo dos de Toronto, Calgary e Vancouver, mas os preços escondem a realidade sobre salários, impostos sobre a propriedade, risco de inundação e o parque habitacional envelhecido do centro da cidade, do North End ao West End, que precisa de reinvestimento real, não de slogans. A acessibilidade precisa sobreviver ao inverno. É exatamente no inverno que a matemática muda, porque aquecimento, seguro e manutenção se deparam com fornos antigos, janelas com correntes de ar e porões moldados por uma planície aluvial que ainda se lembra de 1950 e 1997. Mesmo com o canal de proteção contra inundações protegendo a cidade desde 1968 e expandido em 2010, então barato se torna condicional rapidamente. As economias no papel evaporam silenciosamente. A erosão silenciosa também provém da forma da cidade, onde o crescimento flui para os subúrbios que já possuem escolas, clínicas e grandes centros comerciais, deixando os bairros centrais em busca de capital para adensamento urbano, transporte público e pequenas reformas. Enquanto a base tributária se estende para financiar ruas sem saída mais longas e alargar vias arteriais que mantêm os moradores satisfeitos. A expansão urbana dilui a resiliência. A resiliência é ainda mais testada pelas pressões do tecido social que ganharam as manchetes, aumento da criminalidade violenta per capita, metanfetamina e opioides circulando por corredores interprovinciais. Rotas de tráfico humano que exploram a mesma espinha dorsal logística da qual a economia depende e uma população sem teto exposta a noites com temperaturas de menos 30 graus Celsius que transformam o atendimento em triagem. A percepção se transforma em migração. Os padrões migratórios alimentam o estigma externo, onde empregadores de outras províncias pintam Winnipeg como fria e com poucas oportunidades, e essa imagem persiste apesar da energia global do folclorama, do barulho dos playoffs do Jets e do Iggy Field lotado do Blue Bombers, porque histórias de risco se espalham mais rápido do que vídeos de festivais. A narrativa influencia as famílias. As famílias, no entanto, também precisam lidar com a complexidade da governança, e o ciclo de alternância entre PC e NDP em Manitoba gerou um consenso aproximado sobre energia elétrica e imigração, mas uma capacidade fiscal limitada para pavimentar, instalar tubulações e proteger uma área tão extensa, enquanto a equalização ajuda, mas não elimina os custos por quilômetro. Os orçamentos se esticam, as distâncias, não. As distâncias se tornam políticas na escala municipal, onde fusões reduzem a presença local e os moradores dirigem por distâncias maiores para obter licenças, ir a consultas médicas e assistir a jogos do ensino médio, e cada posto de atendimento fechado retira um pedaço da identidade cívica que não pode ser substituído por um site, corroendo o hábito de voluntariado e votação. Serviços escassos diminuem o senso de pertencimento. O sentimento de pertencimento também é um problema logístico na saúde e na educação, porque o fechamento de prontos-socorros em centros menores canaliza crises para a cidade, a escassez de enfermeiros aumenta e os especialistas se concentram em hospitais terciários. Enquanto as promessas de telesaúde enfrentam limitações de largura de banda e as crianças viajam 1 hora de ônibus em cada sentido para escolas consolidadas que desgastam os laços comunitários. O tempo cobra um preço da lealdade. A lealdade entre os recém-chegados é a chave da estratégia de imigração, com o Programa Provincial de Nomeação de Manitoba trazendo um grande número de imigrantes a cada ano, mas a retenção fora de Winnipeg falha porque os recém-chegados seguem empregos, escolas e redes da diáspora, e sem oportunidades de ascensão em Brandon, Portage ou De Paz, a capital retém os talentos. Atração sem âncora é perda. Âncoras de identidade ajudam,
mas não podem sustentar tudo sozinhas. Os jets, os bombeiros, os teatros em portagem e os palcos do folclorama elevam o moral e unem as comunidades. E isso é valor real, mas a marca não consertará bueiros, substituirá estacas de fundação no permafrost ou ampliará o número de enfermeiros por si só. Os símbolos precisam de andames. Os andames no norte muitas vezes chegam como aventura, com os ursos polares, as belugas e a aurora boreal de Churchill figurando nas listas de desejos de Tóquio a Berlim, e a cidade brilha em todas as estações do ano, mas a sazonalidade, a fragilidade da ferrovia e os altos custos dos guias impedem que o turismo sustente a folha de pagamento durante todo o ano ou o crescimento populacional além de um certo limite. Os calendários limitam o assentamento. Um assentamento duradouro exigiria escolhas difíceis, começando por um transporte confiável no sentido norte-sul, porque um bueiro destruído na ferrovia da Baía de Hudson nunca mais deveria causar um aumento de preços durante o ano todo, o que implica em reforçar o leito da ferrovia, construir pontes redundantes onde justificado e concluir ligações rodoviárias transitáveis o ano todo que passem por rigorosos testes de custo-benefício. Confiabilidade ganha tempo. Tempo também vem de planos de carreira com salários fixos onde as pessoas moram, não onde elas viajam, o que significa concentrar atividades em torno de nós existentes, depósitos de manutenção para ferrovias e estradas de inverno, instalações complementares para esmagamento de canola, testes em clima frio e adaptações para a transição energética, que criem um nível intermediário de empregos entre o nível inicial e o de carreira, com programas de aprendizagem que se mantenham no local. Planos de carreira são mais importantes do que manchetes. As manchetes não mudarão sem a integração de recursos, portanto, reformas habitacionais, sistemas de água potável e banda larga devem chegar juntos, não em um fluxo fragmentado que não consegue mudar o cenário para as famílias, e esse pacote deve ser projetado com operação e manutenção viáveis para pequenas administrações, em vez de projetos piloto ambiciosos que envelhecem mal. Pacotes mudam decisões. As decisões são mais duradouras quando são lideradas por indígenas, com regras de licitação que privilegiam empresas locais, programas de capacitação que começam na comunidade e participações acionárias em projetos de energia hidrelétrica, transporte e turismo que transformam o impacto em renda, porque a extração FI/FO exporta folhas de pagamento e fragiliza a confiança, enquanto a propriedade reconstrói o balanço da licença social. Confiança é infraestrutura. A infraestrutura então retorna às ruas centrais de Winnipeg, onde o reinvestimento resiliente a enchentes, separação de esgoto, vias verdes que também funcionam como reservatórios de água e reabilitação quarteirão por quarteirão, pode converter a acessibilidade no papel em valor real, reduzindo o risco de seguro, as contas de aquecimento e o tempo de deslocamento, para que permanecer no centro não seja um sacrifício, mas um passo à frente. A solidez central dissemina a estabilidade. A estabilidade também depende do alinhamento entre província e cidade em relação ao crime, tratamento de dependência química e capacidade de abrigos dimensionada para o inverno, com leitos de redução de danos, fluxo de pacientes em desintoxicação e moradia assistida medidos não por índices per capita emprestados de Vancouver, mas pelas realidades de exposição ao frio exclusivas de Winnipeg, onde um alerta de tempestade pode ser um alerta de mortalidade. A escala deve ser adequada à latitude.